Área de polígonos por números inteiros. Essa sequência didática foi feita com a expectativa de durar entre 2 a 3 aulas, sendo as 2 últimas aulas ou a última aula uma aula dobradinha, que duraria o dobro de tempo de uma aula comum. A expectativa é ensinar na primeira aula o uso de polígonos e o cálculo de áreas, para que na segunda aula possa ser ensinado o teorema de Big, um teorema que está fundado sobre o teorema de Bezout, um dos teoremas que funcionam nos números inteiros. Primeiramente, o que são polígonos? Polígonos são figuras limitadas por 3 ou mais retas. Entre as definições que devem ser apresentadas na aula são os conceitos de lados, vértices e alguns conceitos de ângulo que também serão importantes. Aqui estão alguns exemplos de polígono. E o próximo conceito que também deve ser ensinado na aula é o conceito de área, que é basicamente a medida da superfície de uma figura. A área do quadrado unitário vai ser definida como unidade de medida e, a partir disso, é esperado que se faça o encontro de outras áreas ou da área de outros polígonos. A partir da área do quadrado, vai ser possível encontrar a área de retângulos. E a partir da área de retângulos, vai ser possível encontrar a área de paralelogramas por decomposição ou deformação. Com isso, ainda na primeira aula deve ser feito o encontro da área do triângulo, pois é a área mais importante da decomposição de polígonos. Basicamente, um triângulo é a metade de um paralelogramo, então a sua área vai ser a base vezes a altura dividido por 2, já que a área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura. Ainda na primeira aula deve ser feita a decomposição de polígonos mais complexos para apenas simples paralelogramas junto de triângulos, já que essas são as formas mais simples de calcular a área de polígonos de números variados de vértices. Polinômios de segundo grau. Desde o subtítulo mesopotâmico já temos registros de área de polígonos sendo usada para fazer cálculo de polinômios. Isso não é algo que necessariamente tem que ser tão abordado, mas é algo interessante para você fazer com seus alunos caso sobre tempo na primeira aula. Teorema de Big. Aqui já estamos na segunda e terceira aula. A expectativa é que, uma vez que os conceitos de área estejam bem definidos pelo aluno, o professor possa iniciar o teorema de Big. O teorema de Big está definido sobre a rede do plano, então inicialmente deve ser explicado sobre como funciona esse tipo de conjunto. A partir disso, você pode ir para o teorema em si. A área de polígono cujos vértices são pontos de uma rede é dada pela expressão I mais B barra 2 menos 1, onde B é o número de pontos da rede situados sobre o bordo do polígono e I é o número de pontos da rede situados no interior do polígono. Aqui, por exemplo, você pode ver que a área deste losango vai ser o número de pontos na borda, que é 16, a metade do número de pontos na borda, que é 16 barra 2, mais o número de pontos no interior do polígono, que vai ser 25, encontrando uma área de 32. Esse teorema funciona sobre 3 lemas que são priorizados. A expectativa é que, conforme o aluno vai aprendendo sobre esses lemas na segunda aula, ele também veja um pouco do teorema de Bezout. Teorema 1. Se ABC é um triângulo fundamental, então ABCD é um paralelogramo fundamental. Teorema 2. A área de um triângulo fundamental é igual a 1/2, ou B. Teorema 3. Todo polígono de N lados pode ser decomposto como uma reunião de N menos 2 polígonos, justapostos, isto é, cujos vértices são os vértices do polígono dado. Então, se você tem um polígono muito grande, de vários vértices, ele pode ser decomposto em pelo menos N menos 2 triângulos. Teorema 4. Todo polígono cujos vértices pertencem a uma rede pode ser decomposto numa união de triângulos fundamentais. A partir do teorema 3, basicamente você decompõe os triângulos formados em ainda mais triângulos, até que você chegue em triângulos fundamentais. O teorema 2 está fundamentado sobre o teorema de Bezout, que é um teorema que nós pretendemos estudar durante a aula 2. Uma vez que esse teorema esteja compreendido pelo aluno, nós podemos seguir com a demonstração do teorema de Big.